Boa, boa família, paz e graça. Tem um vídeo muito importante para fazer hoje, né? Um react e deixar aí minha opinião referente a esse vídeo, né? Um título assim, ó. Ela viu o que vai acontecer depois do arrebatamento. O jornal vai dizer isso para enganar os que ficarem. Eu não sei se foi um sonho, eu não sei se foi uma visão, né? Muitas pessoas aí têm tido visões esses últimos tempos. E isso é bíblico. Isso daí é bíblico. Dizem, né? A Bíblia relata que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas teriam visões ali, né? Crianças, idosos, pessoas iriam ter visões totalmente ali direcionada ao que Deus quer revelar para essas pessoas, tá? Então haveria sim muitos testemunhos. Então vamos ver aí, vamos analisar esse tipo de vídeo e depois eu venho com a minha opinião, né, em cima de tudo isso aí. Lógico, o cara tentando deixar 100% aí uma opinião com base bíblica, tá bom? Então vamos lá. Sonhei com o arrebatamento da igreja. Foi muito real e palpável e desesperador. No sonho, tentando explicar pra vocês, o Senhor permitia que eu e a minha família e algumas pessoas da igreja ficassem pra que a gente visse como seria aqui na Terra. Como se o Senhor permitisse que nós ficássemos aqui na Terra no arrebatamento pra gente ver quais seriam as reações das pessoas. Eu tava no sonho, eu tava indo pro meu trabalho, eu tava no ônibus, tava vivendo a minha vida normalmente, tava todo mundo vivendo a sua vida normalmente, nos seus trabalhos, indo pros trabalhos e tal. E eu tava no meu ônibus indo pro meu trabalho e, de repente, as pessoas sumiam. Não tinha um relâmpago, não tinha um trovão, elas só sumiam. E aí, as roupas delas ficavam e elas sumiam, tipo, pessoas específicas, não todo mundo, obviamente, mas o motorista do ônibus tinha sumido. E eu lembro que o ônibus começou a ficar desgovernado. E aí, eu falava, gente, Jesus voltou, o motorista foi arrebatado e o ônibus tá desgovernado. E aí, uma pessoa se levantava lá, que não tinha subido, que não tinha sido arrebatada, pegava o controle do ônibus, freava, e a única coisa que dava tempo é da gente descer do ônibus. Aí, beleza. Aí eu desci do ônibus, a primeira coisa que eu fui fazer foi pra casa dos meus pais. Porque parecia que no meu subconsciente, no sonho, eu já sabia que Deus tinha deixado a gente ali pra gente ver o que iria acontecer aqui na Terra. E eu ia pra casa dos meus pais e eu falava, gente, aconteceu, Jesus voltou. Aí eu contava as minhas experiências, como tinha sido, minha mãe contava dela, meu pai, meu irmão, meu marido. E aí, ok. E aí a gente ligava a televisão e na televisão tava falando assim, tava tendo uma reportagem e o jornalista falava que estava sendo feito, que não era pra gente acreditar no que os cristãos estavam falando na internet, no TikTok, de que Jesus tinha voltado. Era, na verdade, um teste social que a inteligência artificial estava fazendo com as pessoas no mundo. Eles tinham descoberto, sei lá, vida em outro planeta. E pra saber se aquele planeta era habitável, olha que loucura, pra saber se aquele planeta era habitável, a inteligência artificial estava fazendo um teste social com as pessoas no mundo e transferindo elas pra outro planeta pra fazer esse teste, e que era pra todo mundo ficar tranquilo, porque logo elas já iriam voltar aqui pro mundo e ia ficar tudo certo, e que não era pra ninguém se desesperar. E aí era uma reportagem tão convincente que tipo assim, as pessoas começavam realmente a acreditar naquilo, inclusive os cristãos que tinham ficado. Aí foi disparado um comunicado de que era para os cristãos que tinham ficado na Terra se reunir num galpão, que eles iriam conversar e iam ver o que estava acontecendo. Nesse galpão tinham pastores, muitos pastores, tinham muitos cristãos que eram membros, né, de igrejas aí e tal. E aí tinham algumas pessoas que falavam assim, gente, realmente é um teste social, vocês não viram nada glorioso, Jesus não voltou, não houve trombeta nenhuma, então Jesus não voltou, é só um teste social, parem de loucura, vamos continuar vivendo normalmente. Aí tinha uma outra parcela de pessoas que falavam assim, gente, já que Jesus voltou, vamos descabeçar, vamos fazer tudo que a gente tinha vontade, vamos sair, vamos beijar na boca, vamos fazer, vamos acontecer. E aí, tipo assim, reuniu uma galera, uns jovens assim, eu via bastante jovem quando essa pessoa se manifestou. Eles levantavam e saíam fora e falavam que ia pra balada, que ia fazer tudo que tinha vontade, que tava se contendo e tal. E foram. E aí, no sonho também tinha esposos casados, né, com as suas esposas ali. E eles falavam assim, bom, já que Jesus voltou e a minha salvação não depende mais de mim, eu vou pegar a mulher que eu sempre tive vontade aqui da igreja. E aí, gente, os homens, do lado das suas esposas, começavam a sair e pegar suas amantes, assumirem elas, largar as esposas e iam sair fora. Iam curtir a vida com as amantes que sempre esconderam e tal. Aí, ok. Aí eu perguntava assim pro meu pai, pra quem não sabe, meu pai também é pastor, né? E aí eu perguntava, pai, e agora? As pessoas vão continuar fazendo culto, a gente vai fazer culto normal. Aí ele olhava pra mim e falava, ficava a olhava família pra mim, toda. pros pastores que estavam ali e falava, gente, não tem mais condição alguma da gente ter cultos sem a presença do Espírito Santo. Quem somos nós sem a presença do Espírito Santo? Não tem condição. Aí eu falava assim, gente, vamos nos dividir, vamos pensar um pouquinho, daqui a pouco a gente se reúne. Aí eu me lembro que eu fui pra um quartinho e eu tava sentindo um vazio assim, como se realmente a presença do Espírito Santo tivesse ido embora e tudo que eu queria era sentir só alguma coisa, sabe? Só um sinal, um arrepio, alguma coisa. E eu falava assim, eu vou começar a cantar. E eu cantava as músicas mais bonitas, cantava santo, tipo, tu és santo, santo. E eu tentava, e eu clamava, e eu não sentia nada, gente, nada, era desesperador. Você cantava, não sentia nada. Até que a gente se reuniu de novo. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, vamos tentar louvar junto, vamos tentar orar, vamos tentar fazer alguma coisa pra gente tentar sentir a presença de Deus. E aí eu tentava movimentar as pessoas pra gente cantar, e a gente cantava mais alto, a gente gritava mais alto, e a gente não sentia nada. E aí eu falava, gente, não tem mais nada, acabou, a presença do Espírito Santo foi embora. E aí, aí que tá a parte que eu queria falar pra vocês. Abram os olhos de vocês. Alguns pastores se manifestaram. Eu e meu pai tinha falado que a gente não ia mais fazer culto, porque não tem condição de fazer culto sem a presença do Espírito Santo.
E alguns pastores falavam assim, gente, mas a gente vai continuar, porque faz muito tempo que a nossa igreja não vive pela manifestação do Espírito Santo, vive de emocionalismo. Então é só a gente continuar com o teatro que a gente estava fazendo. E eles falavam, gente, vocês já não sabem quais as línguas estranhas que vocês falavam? É só continuar. Afinal de contas, eu tenho muita conta pra pagar, minha casa ainda tá aí, preciso pagar minhas continhas, então a gente só vive de emocionalismo a partir de agora. A gente não conta mais com a presença de Deus. A gente continua pregando, continua cantando, continua louvando, falando e acontecendo, e a gente vive só de emocionalismo. A gente continua pregando, falando em línguas de vez em quando, dá uma sapateada. Aí eles falavam, as pessoas são fáceis de enganar, é só a gente contar pra elas histórias de que realmente é um teste social, que uma hora Jesus vai voltar e a gente continua até vendo o que dá. E aí a gente falava que não ia participar disso, né, e tal, e aí a gente ia pra casa da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, meu marido falava assim, amor, vamos embora porque vários postes de energia estavam estourados, então a gente não ia ter luz. Aí ele falava, vamos embora porque vai ficar tarde e vai ficar perigoso andar nas ruas a partir de agora, porque as pessoas estavam muito perigosas, porque tava todo mundo vulnerável. Virou um dia. E aí eles falavam, meu marido falava, passou um dia no sonho? Falava pra minha mãe, falava, mãe, eu não tenho nada em casa, tipo, a gente não tem costume de guardar vela. Aí eu falava, mãe, não tenho nenhuma vela lá em casa. Aí ela falou, ó, eu tenho um estoquezinho, leva essa daqui, deixa acesa só quando necessário, qualquer coisa você volta aqui pra casa e fica todo mundo junto. Aí eu ia pra minha casa e foi esse o sonho. Gente, eu não sei se você acredita nisso, eu sou cristã, eu acredito no arrebatamento, eu sei que vai ser assim, e eu sei que não sou assim, vai ser muito pior do que isso, né? Imagino pilotos sendo arrebatados e aviões desgovernados que vão cair, assim como eu no ônibus no sonho, que o motorista não tava mais lá. Então, eu não sei se você é cristão há muito tempo ou se você tá desviado, mas abre os seus olhos, porque eu acho que, cara, Jesus tá voltando. E abram os seus olhos, gente, pelo amor de Deus, não tentem ficar aqui. Tipo assim, o inferno não é legal. O inferno não é, tipo assim, sabe, good vibes, igual as pessoas têm falado. O diabo tem usado a vida de pessoas pra falar pra vocês que o inferno é legal. O inferno é igual as baladas que vocês frequentam, não é. O inferno é um lugar de dor e sofrimento. E o diabo quer ceifar a vida de vocês. Não escutem, eu já cansei de ver podcast falando, mas se tal pastor estiver por lá, então eu prefiro descer de tobogã pro inferno e fazer uma festa lá. Não vai ser assim, tá? O inferno vai ser um lugar de dor e sofrimento. Se você acha que você tá sofrendo aqui na terra, você não sabe o que você vai sofrer no inferno. Então volte pra Jesus. Se você tem uma vida com Jesus, continue e permaneça firme, porque Jesus está voltando. Eu sei que você também deve estar cansado de ouvir que Jesus está voltando, porque a gente ouve há muitos anos que ele tá voltando, mas ele vai voltar. Isso é fato. Se Jesus não voltar pra você no arrebatamento, pode ser que ele volte pra você de outra forma. As pessoas morrem o tempo inteiro. Jesus volta individualmente pra algumas pessoas, então não desista de Jesus. Esse sonho foi desesperador. Eu acordei muito assustada. Afinal de contas, o Senhor permitiu que eu ficasse pra ver tudo o que iria acontecer. E vai ser desesperador. Desesperador. E se você tem filho pequeno, pense na sua salvação, porque se Jesus voltar, o seu filho vai e você fica. Então, pensem nisso. Gravei aqui, vou soltar. Não sei quem que vai alcançar, quem que vai ver até o final, mas espero que abençoe a sua vida de alguma forma, tá bom? De acordo com a régua dela, né, todo mundo, né, até mesmo ela que ficou, foi pra ver o que ia acontecer, né, não foi por causa dos pecados, não foi por causa do afastamento da verdade. Eu sei que tem muita pessoa aí que é mid que fala pós-tribulacionista, tem muita pessoa que é pré. O pré-tribulacionista é o que mais engajou, né, esse vídeo aí. E o pós-tribulacionista, ele meio que não vai dar tanta ênfase, né? Pelo que ela vem falando, pelo que ela atua aí. Existem sonhos, sim, tem pessoas que sonham, tem pessoas que têm visão. Eu já tive sonho, né, eu no meu corpo e eu subindo, já tive sonho. Não foi aquele tipo de sonho, parece que é lúcido, parece que é tão real, chega a ser uma visão, mas eu já tive um sonho tão real que eu sentia até a poeira de uma explosão de uma suposta bomba atômica no dia 14 aí de abril de 2022. Vou deixar aqui pra vocês verem, vai vendo, que é o dia 14 de abril de 2022, ó. Caraca, que sonho foi esse? Muito real. Eu acabei de acordar me batendo. Sonhei que jogava uma bomba atômica e eu só via o cogumelo e falava, não, meu Deus, que isso seja um sonho. E fechava os olhos. Só foi isso que deu tempo. Eu senti meu corpo queimar por algum tempo. E abri os olhos, estava tudo escuro. Eu fiquei pensando, mano, isso é morrer? E um zumbido na orelha. Eu acordei ali me batendo na cama. Cê é louco, que bizarro. Abri a janela, olhei pro céu pra ver se tava tudo de boa. Eu nunca duvidei da minha existência da forma que duvidei agora. Foi muito real, que isso. Eu deixei aquilo registrado porque aquilo impactou a minha vida, né? E se você parar pra ver, o cenário que estamos vivendo atualmente, né? É um cenário onde os Estados Unidos enviou ali 2 submarinos nucleares
direto ali para a Rússia, né? Pontos estratégicos. A Rússia cogitando uma terceira guerra. Os Estados Unidos querendo responder. O Donald Trump enviando aí tarifas para o país. Quem me acompanha, não desse vídeo, de outros vídeos, sabe o que eu acho a respeito do Donald Trump. Sabe que eu não me apego em política. Sabe que eu sou centrado ali na palavra, né? Não é à toa que o Provérbios 4, no versículo 27, diz, né? Não arreda o seu pé nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, a palavra manda você olhar para Cristo e não para homens